vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre matrículas. Já tem um vídeo, já fizemos a parte 1, né, de análise de matrículas de imóveis. Aquele vídeo mostrava uma matrícula assim impecável, né, que estava há muito tempo sem um novo registro, né, não tinha problema algum, não tinha nenhum problema. Eu recomendei favoravelmente a compra para o cliente, mas agora nós vamos tornar a coisa mais complexa. Vamos pegar uma matrícula bem complicada, bem delicada, tá? Vamos começar? A análise da matrícula de imóvel tem 3 elementos importantes para serem observados, tá? Nós temos a análise física do imóvel, né? Se a avaliação física do imóvel bate com o imóvel existente e se bate com o que consta no cadastro do IPTU da prefeitura, certo? Nós vamos ver a análise das pessoas, tá? Da cadeia do princípio da continuidade das pessoas. Precisamos fazer a análise da parte do vendedor do imóvel. E, finalmente, nós temos que fazer uma análise das restrições no imóvel, né? Penhoras, indisponibilidades, citações de ações, certo? E se essas restrições não estiverem levantadas, eu fortemente peço para você conversar com o advogado. Aliás, todo negócio com imóvel eu sugiro a você falar com o advogado. Mas esses negócios que tem alguma restrição, alguma penhora, alguma ação, alguma execução, são negócios que você corre alto risco de você perder o imóvel ou de você assumir uma obrigação extremamente elevada que você nem prevê. Tá certo? Vamos ver. E a análise da matrícula é o primeiro elemento a ser visto da análise do imóvel. Tem que tirar um monte de outras certidões para verificar os diversos problemas. Se tem uma ação judicial, se tem uma execução, se tem uma cobrança, se tem uma execução fiscal, o vendedor tem uma empresa e está com problemas. Tá certo? Vamos começar. Vamos dividir a tela aqui. Vamos começar. Apresentação. Estudo da matrícula, parte 2. Então, aqui nós temos a primeira análise, né, que são os memoriais descritivos, se o imóvel está na situação correta. Isso aqui é importante, principalmente terrenos, imóveis rurais e imóveis que foram construídos por iniciativa do dono. Imóvel rural necessariamente precisa estar georreferenciado, tá? Matrícula tem que estar com as coordenadas e azimuts, tá? Tem que ser uma coisa recente, assinado com um memorial descritivo feito por topógrafo, tá? Na questão dos terrenos, verificar isso também é importante, né? Pode haver um conflito referente a limites. No caso aí de casas e imóveis comerciais construídos não de construtoras incorporadoras, mas de proprietários construíram por conta própria, você também tem que ver, porque muitas vezes os cadastros da prefeitura não são compatíveis, ela não bate com o plano diretor, você não consegue regularizar, tem que esperar
tem que esperar aí uma anistia, certo? Você pode, a fiscalização de obras pode mandar derrubar sua casa, embora o fazer cumprir disso, enforcement, é muito precário, né? Existem bairros aqui em São Paulo, bairros muito caros, se a casa estiver fora do padrão, já vem a intimação já vem a intimação da Secretaria de Obras para você regularizar o imóvel, inclusive demolir. Se não, vem a intimação para você demolir o imóvel, sob pena de alguma multa muito alta. Em outros bairros, em favelas, etc., bairros de periferia, não tem nada disso. Tá? O Estado faz vista grossa, por quê? Porque a cidade toda é irregular, né? O Estado diz, pobre tem que morar em algum lugar, então vamos fazer vista grossa a essas leis de matriz, a essas leis aqui referentes a zoneamento, uso do solo, desdobro, parcelamento do solo, etc. Tá certo? Existe uma desigualdade muito grande nessas regras. Mas o que a gente precisa ver? Se o imóvel está de acordo com a situação correta. Tá? Muitas vezes o imóvel já foi demolido. Tem averbação de construção, tem averbação de demolição. O terreno. E o que está na documentação? Está um terreno ou está o prédio? Ou o prédio foi levantado? Que aí vai precisar fazer o habite, pagar o habite, pagar certidão negativa de INSS, tudo isso se paga, tem que ter projeto de arquiteto, tem uma série de providências a serem tomadas. Eventualmente tem que derrubar parte da obra para caber no plano diretor. Tá? Agora nós vamos ver a questão do vendedor. As matrículas de imóvel estão submetidas ao princípio da continuidade. O que é isso? Fulano, Beltrano, Cicrano, Beltrano, todos eles têm que estar em ordem sequencial e lógica desde a construção. Tá? Tem que estar sequenciados corretamente desde a construção. E a última pessoa que recebeu o imóvel precisa ser o vendedor. Não dá, o vendedor é meu pai. Não, você não pode. O cartão não vai aceitar registro. Então tem que fazer um inventário. Se diz, o vendedor é o seu pai ou é a sua mãe, tem que fazer um inventário. E ele já faleceu, tem que fazer um inventário para estruturar. Eu já recebi, o imóvel era do meu pai, eu já recebi. Tá, cadê a carta? Cadê o formal de partilha? O formal de partilha tem que estar lá registrado bonitinho, direitinho. Tem outra pessoa depois do vendedor que se apresenta para você. Tem que olhar se o imóvel ele já passou para outro. Tá certo? Tudo isso é feito para evitar ser enganado, tá? O imóvel precisa ter bonitinho a sequência de proprietários e o último proprietário é quem está te vendendo. Aí você pensa, vendo da pessoa jurídica. Tem uma parte muito mais complexa aí de avaliação de certidões, tá? Se o vendedor for pessoa jurídica. Mas aí nós temos que ver no contrato social daquela pessoa jurídica se o imóvel, quem está apto a vender aquele imóvel, né? Quem é a pessoa jurídica capacitada para vender aquele imóvel. Tá? Porque às vezes existem contratos sociais atípicos, né? Normalmente o que acontece? Tem uma empresa limitada, os administradores é que são responsáveis por assinar. Não, mas aí diz que todos os sócios precisam assinar voluntariamente, está lá no contrato social. Tá? Temos que ver então, essa é a análise aí para ser feita do vendedor. Tá certo? Agora vamos adiante. Temos aqui o primeiro checklist, né? A condição física do imóvel bate com o descrito do arquiteto?
da matrícula? Não. Então já sabemos que precisa de uma regularização física que vai ter que ser feita com arquiteto ou engenheiro especializado nessa regularização física e verificar se essa regularização física é possível. Tá? O imóvel não bate com a identidade do vendedor, então ele não é o proprietário. A propriedade que está indicada na matrícula tem que ser a identidade do vendedor. Houve transação de compra e venda posterior ao vendedor, então o vendedor já vendeu para outro, já vendeu, doou, passou para outro. É esse outro que pode passar, que pode vender o imóvel para você, e não o vendedor posterior, tá? É sempre o último vendedor na sequência, tá? Existe essa questão da necessidade de a matrícula precisar bater com a propriedade, né? A matrícula precisa bater com o proprietário, se chama princípio da identidade subjetiva. Tem vários princípios aí. O registro de imóveis é uma disciplina jurídica própria, uma disciplina jurídica autônoma, separada das outras disciplinas, e ela tem por objetivo, e aí ela estuda, né? Ela examina as regras sobre o registro de imóveis. E temos vários princípios, né? Continuidade, anterioridade, rogação, identidade subjetiva, inscrição, prioridade, e tem vários outros princípios, publicidade, fé pública, tem vários princípios que são de interesse aí de quem da parte de registro de imóveis. Esse caso aqui, de que a identidade do vendedor tem que bater com a identidade no cartório, se chama identidade subjetiva. Muito bem, bate. O último proprietário bate com a propriedade, com a última propriedade. Tá. Qual é o estado civil? Se ele for casado e separou, já sabemos o quê? Que ele não pode vender. Por quê? Porque precisa de divórcio. Ele é casado. Qual é o regime de bens? Qual é o regime de bens? Comunhão total, separação total? Se for separação total, só o homem ou a mulher, a pessoa identificada na documentação é que assina. Qualquer outra pessoa não tem autoridade para fazer a compra. Agora, se for separação de bens, só aquela pessoa. Se for comunhão parcial, que é o regime mais comum, né, ou comunhão total de bens, aí nós temos a necessidade da outorga do cônjuge, né? Ele está em união estável, ou então então já sabemos que tem que assinar que esse companheiro, a união estável é quase comparável ao casamento, né? Aí nós temos que tirar essa segunda via dessa escritura de união estável, tá? Ó, tem vídeo meu dizendo, não se junte informalmente, tá? Mas se esse estado civil era de casado, eles estão separados hoje. Então já sabemos, o estado civil dos proprietários que estão vendendo tem que estar atualizado na matrícula. E os dois, depende da situação jurídica, os dois precisam assinar o documento. Tá? Mas eles separaram. Tá, então precisa verbal o divórcio. Tem que pegar o formal. Só separou de fato. Então não vende esse imóvel. Então não compra esse imóvel porque ele vai dar problema. Mas a gente quer fazer o divórcio. Então, você vai ter que esperar o divórcio sair e ser registrado aí o formal de partilha ou a escritura pública do divórcio. Tá? Pertence à pessoa jurídica, aquilo que eu falei. Quem está autorizado a assinar a escritura, temos que ver no contrato social. A cadeia de proprietários está completa e correta? Tem que estar uma cadeia completa e correta, integrada. Tá? Nós temos que ter a árvore, que às vezes, inclusive, imóvel
Fulano vende para Beltrano. Esse Beltrano vende para Beltrano e Ciclano. Depois vende para Caio. Esse Caio vende para Tício e Sempronio. Tício e Sempronio vendem para Maria, João e José. E Maria, João e José são os vendedores que estão indicados no contrato social, que estão indicados na matrícula. Tício, João e José vão vender. Esses três últimos são os que vão assinar a matrícula. Você tem que fazer a árvore, a linha bonitinha dos proprietários, tá? Verificar isso se chama princípio da continuidade no registro de imóveis, tá? Aquilo que falamos sobre princípios referentes a registro de imóveis. Vamos começar aqui então com um imóvel, tá? É um condomínio em uma cidade no litoral, tá? Nós temos aqui um loteamento, né? Um loteamento. De quando é esse loteamento? De 1982. Se fosse hoje, poderia ser vendido esse loteamento? Não. Por quê? Porque não está com as coordenadas bonitinhas já referenciadas. Tá? Tem que estar bonitinho, coordenada bonitinha, já referenciada. Ah, mas por que essa casa foi comprada? Essa casa foi comprada por quê? Porque depois, aqui nós temos o memorial descritivo de um terreno. Lá na frente temos a averbação de casa. O que foi vendido foi a casa, não o terreno. Tá? Lote de frente para fundos, confrontações. Tá, isso aqui tem que ver se bate aqui com as regras do município, né? Normalmente, grandes incorporações, normalmente isso bate. Isso bate porque não consegue, esse registro, o registro especial de loteamento da Lei 6766, não consegue sem tá bonitinho, tá? Temos que ver aqui, a Lei 6766 prevê 125 metros quadrados e 5 metros de frente. Porém, a lei municipal pode exigir uma área maior, um recuo maior, uma área de frente maior. O que vale é a lei da cidade, a lei do município onde está esse imóvel. Foi averbada a casa. Aí nós temos o primeiro proprietário. Tá? Fulano de tal. O que você vai fazer? Fulano de tal, anota. Pega bonitinho e anota. Depois nós vemos que esse fulano aqui, isso aqui é o registro número 1. Aí nós entramos no registro número 4. Tá? Através de escritura, o fulano, tem que ser aquele fulano, vendeu para outro, que é casado com que é aqui do lar, que é esposa, casado sob regime de separação total, conforme escritura de pacto antinupcial, registrado sob livro 3. Livro 3, pensão. Separação de bens, só a pessoa que está indicada no documento é que assina. Não há necessidade do autor conjugal. O ideal, só que pactos antinupciais, né, que tem que ser feito por um advogado, etc., feito por escritura pública, tem que ser registrado no registro de imóveis. Tá? O que você faz? Você tem o livro 1, 2, 3, 4 e 5, né? O livro 3 são registros atípicos. Um desses registros atípicos é o registro refere-se ao registro. Temos registro atípico, refere-se a registro de convenções antinupciais, cédulas, convenções de condomínio, tá? Você vai comprar um apartamento, quero saber, pode ter Airbnb ou não? O que vai fazer? Você vai tirar a segunda via da convenção de condomínio, tá? Que está em vigor.
seria bom então você pegar uma segunda via, pegar uma segunda certidão de casamento e uma segunda via, se for esse o atual proprietário, nós vamos dizer que não é esse, porque ele vai passar para outro, para outro, para outro, para outro, tá? Mas se você for vender, se o vendedor for casado por separação total, é bom você tirar uma segunda via dessa escritura pública, né, indicando a separação de bens, né, e verificar se essa informação aqui está correta. Ah, não está correta. Então, a verba. Então, você pega, qualquer um pode fazer isso, pega a escritura pública, pega a certidão de casamento, pede para verbar isso no cartório, né? Através de escritura de compra e venda. Tá? Tem vários. O registro de imóveis tem um sistema que chama título imóvel. Título é o documento que modo é a própria matrícula. Título é o documento que, uma vez registrado na matrícula, dá acesso a direitos sobre o imóvel. Tá? No caso, compra e venda. Faz escritura pública de compra e venda, registra feito um tabelião de notas e registra no cartório. Você tem um contrato de financiamento emitido pelo banco, leva na matrícula e registra. Tá? O fulano de tal, sobre o regime de separação total, registrado no livro 3, auxiliar do 5º Registro de Imóveis, São Paulo, domiciliado em São Bernardo, na avenida, vender um imóvel no preço tal, casado sob regime de comunhão parcial de bens, do lar, domiciliado no Guarujá, CPF, apartamento tal, escrevente. Isso foi através da escritura lavrada no dia tal. Sabemos que foi essa compra. É o proprietário que está vendendo? Nós vamos ver que não, porque tem outro. Tem outros registros na frente. Ah, mas essa pessoa aqui, esse indivíduo aqui, é o que está vendendo, mas já tem registro posterior. Então já sabe que é estelionatário. Tem que ser o último registro. Tá? Vamos continuar. Depois, o registro seguinte, isso aqui é o registro 1, registro 1, registro 4, depois entramos no registro 5, né? A doação. Aí nós vemos o quê? Precisamos ver se aqueles proprietários, os proprietários do registro 4, fizeram uma doação. Tá? Tem que fazer, se você quer doar imóvel, você tem que fazer uma doação, tá? Por escritura pública de doação em tabelião de notas e levar ao registro de imóveis. Essa é a forma de você fazer doação. Muita gente faz. E aí pode ser uma doação com ou sem reserva de usufruto, que é muito comum. Planejamento de inventário. Uma estratégia de planejamento de inventário é o quê? Você tem vários imóveis, você já doa o imóvel com reserva de usufruto. Com reserva de usufruto. Para quê? Para evitar o imposto, né? Evitar o imposto. O imposto para antecipar antecipar o inventário e evitar aí evitar maiores complicações no inventário, né? Você paga antecipadamente imposto, né? Pode ser estratégico, inclusive, que a tendência agora, muitos governos estaduais estão quebrando com essa pandemia, agora está tendo trocentos projetos de lei, e eu fiz um vídeo sobre custo de inventário, querem aumentar, tem projeto de lei, por exemplo, aumentar o imposto de herança, que é o IPCD, de 4% para 8%. Se você fizer logo de cara, você paga 4%. Se aquelas leis lá vingarem, né, você já pagou. Né? Você já se antecipou e já pagou. Né? E aí, né, em vez de pagar 4, paga 8. Né? Em termos de escritura,
transmitiram a metade ideal de possuir um imóvel, ó, transmitiram a metade, ó, já fez a árvore. Tá? Uma parte ficou com o proprietário antigo, a outra metade veio para esse donatário aqui. Tá? Doação, máquinas, proprietário, industriário, RG, sua mulher, ambos brasileiros, casados por regime comum parcial. Transmitiram, então os dois assinaram. Senão o tabelião não tinha aceito isso aqui. Transmitiram a metade ideal que possuía adquirido por força do registro 4, precedente pelo valor estimativo a título de doação. Valor estimativo, normalmente, como doação não tem valor, é o valor do ITBI, tá? O valor que a prefeitura dá para o ITBI. Tá? Ou o valor de referência da prefeitura. São Paulo separa valor de referência de TBI, valor de referência de PTU. E o STF e o Supremo Tribunal Federal, né, já disse que isso é constitucional, né, porque são fatos geradores diferentes. O fundamento é esse, né? Tá, pois é, eles não ficam... Não vamos falar de política aqui. Transmitir a metade ideal a título de doação. Esse valor estimado aqui é o valor de avaliação da prefeitura, né? Pode ser valor único, pode ser valor de doação, o valor de TBI, né? Que é usado aí para transferência. Embora esse aqui não pague TBI, pague TCD, mas a base de cálculo de TBI serve aí como base de cálculo para o ITCD, né? 21 de agosto de 2000. Ó, registro inicial 1, registro 4, registro 5, registro 7, registro 8. Ó como tem, como tá, essa sequência é grande, hein? Proprietário original, registro 4, registro 5, que é a doação. Agora nós temos o registro 7, né? Aposta, o fulano, domiciliados, tem que fazer tudo bonitinho. E aqui tem a árvore, que metade das coisas. Tá? Aqui é a mesma coisa, pelo preço de 40 mil reais. Tá? Na realidade, isso aqui ou é o preço efetivamente negociado, ou é o preço de TBI, ou é o preço da base de cálculo de TBI, né? Que muita gente, para fraudar o fisco, declara valor inferior ao da estimativa fiscal, que é um crime contra a tributária, tá bom? Você está sonegando imposto aqui, tá? Se não for. O problema que ocorre aqui é o quê? Que tem imóveis dilapidados, em muito mau estado, que são negociados. Mas que, como está em muito mau estado, eles são negociados com valor inferior. E hoje os tribunais aceitam que você possa fazer isso, precisa de ordem judicial autorizando. Os famosos fixer-uppers. O que é isso? São investidores que têm conhecimento de construção, de obra, de terreno, de material, de pedreiros e que compram imóveis dilapidados para serem consertados, né? Para consertar e aí vender a um valor maior ao mercado, né? Nós temos aqui, venda e compra, registro 5, 7, 8. Esse aqui foi o atual proprietário que vendeu o imóvel. Tá? Registro 8. De acordo com a escritura lavrada no dia 21 desse tabelião de notas, livro 228, página tal, proprietária tal, com os demais, fulano de tal, esse é o vendedor, e casado com comunhão universal de bens, na hora da celebração da escritura pública, os dois assinaram, tá? Os dois assinaram antes da vigência, brasileiros domiciliados. Tá certo? Esse é o atual vendedor. E esse é o último registro de propriedade. Mas tinha que ficar de olho. Só que tem mais de. Essa matrícula tinha mais de 20 registros. É uma coisa bem complicada.
Tá certo? Não foi uma coisa fácil fazer isso aqui. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos encerrar esse primeiro vídeo por aqui. Essa foi a primeira verificação, tá? É a verificação física e verificação da condição dos proprietários. Agora nós vamos, quando começarmos o próximo vídeo, vamos entrar agora nos aspectos das restrições jurídicas do imóvel. Tá? Por isso, terminamos aqui e sempre consulte seu advogado de confiança em qualquer transação com imóveis, tá ok? Muito obrigado.